Oi, criançada! Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, o que vocês estão fazendo nessa quarentena? Vocês estão aproveitando? Vocês estão fazendo o quê? Eu, tia Lu, estou comendo muito. Não aguento mais, tô louca pra essa quarentena acabar, pra eu parar de comer. O que vocês estão fazendo? Depois fala pra tia o que vocês estão fazendo, tá bom? Hoje nós iremos dar continuidade sobre a nossa aula da Páscoa. Aula passada a gente começou a ver sobre a Páscoa, né? E a gente falou sobre o povo hebreu escravo de Faraó. Hoje a gente vai ver outro tema. E para quem chegou agora aqui, a gente começou a fazer a caixa da Páscoa, olha só, que você pode fazer aí na sua casa, amiguinho, e depois mandar para tia ver, tá? Essa caixa da Páscoa, ela é para quê? Para guardar todas as atividades que faremos ao longo das mensagens sobre a Páscoa, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, mas primeiro vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus, tá bom? Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu hoje, Pai. Queremos te agradecer, Deus, pela tua infinita misericórdia que renova em nossas vidas a cada manhã, Pai. Nesta tarde, Deus, queremos apresentar, Pai, para ti, Deus, que o Senhor venha falar com cada um aqui, Deus, que não venha ser nada que eu queira falar, Pai, mas sim aquilo que o Senhor quer falar com cada um, Deus. Me usa, Pai, para a tua grande obra, Pai, que o Senhor, Deus, venha derramar, Pai, o teu Espírito, Senhor Jesus, sobre a vida dessas crianças, Pai, para que venham ser cheias da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Pai, fala com cada um aqui nesta tarde, Pai, a começar por mim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O tema da nossa aula hoje é a 10ª praga. E a nossa leitura de hoje está lá em Êxodo, a gente vai continuar, mas hoje está em Êxodo 12. Mas antes a gente vai ler um versículo que se encontra lá em João 1:29, que diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Lindo, né? Esse versículo. Então, vamos lá. Agora abra sua Bíblia lá em Êxodo 12 e vamos para a nossa aula hoje. Lá em Êxodo 12 diz assim: O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade de cada um poder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. E na tarde desse dia, todo o povo israelita matará o animal, pegarão um pouco do sangue e passarão no batente do lado de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermentos e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e o miúdo, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos,
calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Agora a gente vai lá para o versículo 18 de Êxodo 12, que está escrito assim: desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerão será feito sem fermento. Durante estes 7 dias não haverá fermento em suas casas, pois quem comer pão com fermento seja ele um estrangeiro ou estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham um carneiro ou cabrito e os matem para que toda a família dos israelitas possam comemorar a Páscoa. Esse, crianças, são um dos textos mais lindos que a Bíblia tem para nos oferecer. E aqui começa a Páscoa do Senhor. Então vamos lá para a nossa história hoje. Depois das 9 pragas que Deus mandou para que o povo egípcio que comprovasse que ele é Deus, visse que ele é Deus, eles não acreditaram. O faraó continuou sem acreditar que aquilo tudo era Deus, o Deus dos israelitas que estava fazendo, o nosso Deus, né? Então, faraó, olha o faraó de novo aqui, não libertou o povo, deixou o povo escravo. Então, Deus chamou Moisés e lhe falou sobre a 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos, seja eles dos israelitas, ou dos egípcios, ou dos animais. Aquele que, porventura, cresce no Senhor, acreditasse, porque tinha muito israelita que estava bem, como a tia falou na aula passada, tinha muito israelita que reclamou depois que estava já lá no deserto, dizendo que pelo menos onde ele estava, no Egito, sendo escravo, tinha cova para ele morrer. Então tinha gente que estava adorando, tinha muitos israelitas que trabalhavam no castelo e como não eram escravizados, para pegar coisa pesada, só trabalhavam com o rei ou então com a rainha ou então os príncipes, eles não tinham uma vida mais maleável, né? Então, para eles estavam tudo bem. Deus, eles já tinham esquecido Deus. Tem muita gente na igreja que só tá lá, sabe, junto com a gente, mas não tá nem aí. Não tá ligando para Deus. Só tá indo por ir. Só para dizer, eu faço parte. Assim como essas pessoas estavam lá dizendo, eu faço parte do povo de Israel. Mas se eu já estou aqui, para mim, o mundo é melhor, o mundo me oferece coisas melhores. O rei me ofereceu esse cargo, sabe? Só porque eu adoro ele, deixei de adorar o meu Deus. Quem é que pode fazer isso? Deixar de adorar a Deus para adorar outra pessoa só por conta de um carro ou então uma casa? Tem muita gente que faz isso, tá, crianças? Vai para o mundo, porque diz que no mundo tem coisas fáceis, que é o diabo que dá essa facilidade para você, que é para você se afastar. Por que ele não se incomoda com as pessoas que estão fora, que já estão no mundo? Porque eles querem os que estão dentro da casa de Deus, eles querem desvirtuar os filhos de Deus para escravizar eles, porque os que já estão no mundo já são escravos deles, né? Então, essas pessoas, elas tinham que voltar a crer em Deus, porque senão elas também iam sofrer, como alguns sofreram. Então, Deus disse a Moisés, nesta noite eu ferirei
o primogênito é o filho que nasce primeiro, tá? É o primogênito de cada família, seja ela israelita ou seja ela egípcia, e de cada animal. Só para dizer que eu sou Deus. Eu sou Deus. E dessa vez, Faraó vai aceitar, vai deixar o povo ir, porque ele vai acreditar que só existe um Deus. Então Moisés foi lá, falou com todo o povo o que ia acontecer, e as pessoas que creram no nome do Senhor, que ainda estavam firmes e crendo na promessa que Deus fez a eles anos e anos e anos atrás, foram lá, escolheram um carneirinho. Olha, o nosso carneirinho hoje, ele também vai para nossa caixa da Páscoa, tá? Um carneirinho ou então um cabrito para imolarem, matarem ele, comerem a carne e passarem o sangue nas portas das casas, em cima das portas. Mas para quê? O espírito da morte iria passar naquela noite. E essa seria a 10ª praga. O espírito da morte que o Senhor permitiu, que era o Espírito de Deus. Por crianças, Deus dá a vida, mas também só Deus pode tirar a vida de alguém. Só Deus permite a morte de alguém, tá? Então, se alguém da sua família ou então alguém que você conhecia morreu, é porque Deus permitiu. Porque, como a gente falou, não cai uma folha seca da árvore se Deus não permitir, tá? Então, naquela noite, o Espírito do Senhor passaria pelo Egito e tiraria a vida de todos os primogênitos. Para a pessoa não perder o seu filho e a praga não entrar na casa delas, elas teriam que passar o sangue do cordeiro em cima dos umbrais das portas. Quando o Espírito de Deus passasse por lá, ele ia identificar que lá tem uma pessoa escolhida, lá tem um filho dele que escolheu, que obedeceu a sua lei, a sua ordem, né? E quantos desobedeceram? Faraó foi um que não acreditou e desobedeceu. E olha o que aconteceu. O Espírito naquela noite de Deus passou. E foi, à meia-noite, foi pegando, entrando nas casas de todos os que não estavam com o sangue marcado. E naquela noite houve choro, houve pranto, porque a morte entrou na casa das pessoas e entrou lá no castelo. Pegou o filho de Faraó, o único filho que ele tinha, primogênito, que matou o herdeiro de Faraó. Faraó gritava, ele ficou desesperado, porque o seu filho morreu. E aí, então, ele desistiu. Ele falou: Moisés, eu não aguento mais. Pode tirar o seu povo daqui, porque eu não quero esse povo aqui. Faraó libertou o povo do cativo, da escravidão. E o povo pôde seguir livre para adorar a Deus, né? Então, eles passaram pelo Mar Vermelho e foram para o Egito, né? Então, vamos lá conversar um pouco. Tem muita gente que desobedece, muitas crianças que desobedecem o papai e a mamãe, e como a gente já falou várias e várias vezes na igreja, a desobediência, ela gera maldição. E aqui, Faraó desobedeceu e trouxe uma maldição para a vida dos egípcios, trouxe uma maldição para a vida dele, para a casa dele. Então, crianças, nós não podemos desobedecer a ninguém, porque a desobediência gera maldição, a desobediência é pecado. Então, sempre temos que estar em constante oração e obedientes a Deus, tá? E aqui, nesse momento que o espírito da morte passou e que houve um cordeiro, se iniciou a Páscoa, sabe? A tia ontem ficou muito emocionada vendo isso, muito emocionada mesmo,
porque é muito bonita a história. Mas teve morte, Deus matou a vida daquelas pessoas, daquelas crianças, mas foi porque elas não obedeceram. Mas também ali, Deus mostrou para todos que Ele era Deus, que não existia nenhum deuses do que Faraó adorava que poderia tirar ele dessa praga que Deus mandou, né? Então, o que acontece? Assim como Jesus fez lá no Egito, Jesus estava no Egito. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela prega Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo estava lá no Egito. Sabe como? Através de um cordeiro. A gente leu que em João está escrito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do cordeiro, da morte de um cordeiro e o sangue dele passado nas portas das pessoas, houve a libertação daquele povo. Através do derramamento de sangue do cordeiro, houve a libertação do povo do Egito. O povo já não era mais escravo, porque um cordeiro foi sacrificado para libertar eles. Assim como Jesus fez por nós. Sabe por que nós não somos mais escravos do medo? Nós não somos mais escravos do mundo, do diabo? Porque um cordeiro se entregou na cruz e derramou o seu sangue. E a partir do momento que esse sangue foi derramado, ele foi revestindo a gente com o sangue. E quando o diabo tenta chegar perto da gente, ou então qualquer espírito de morte, ou então qualquer espírito de escravidão tenta chegar perto da gente, ele consegue ver que o sangue do Cordeiro está em nossas vidas. Devemos nos revertir cada momento, pedir para Deus derramar o sangue dele sobre as nossas vidas a todo momento. A todo momento, para que nós não venhamos cair, para que a gente seja mantido sempre firme, adorando a Deus, porque um cordeiro foi sacrificado. Um cordeiro. E olha só como Deus exigiu. Um cordeiro novo, sem defeitos. O único cordeiro depois que existiu sem defeito nenhum foi Jesus. Ele não tinha defeito algum, mas as pessoas julgavam ele, as pessoas condenaram ele, porque as pessoas que estavam condenando eram pessoas com defeito, eram as pessoas escravas, eram pessoas que não foram libertas. Teve muita gente que foi liberta do Egito, teve a sua liberdade, mas elas não eram livres. Elas não eram livres. Sabe por quê? Porque elas não tinham, elas só fizeram isso por medo. Só mataram o cordeiro e colocaram o sangue deles nos umbrais por medo de perderem os seus filhos. Lembra que a tia falou que as pessoas às vezes vão para a igreja não para adorar a Deus, mas por medo de perder alguma coisa. Elas vão lá com medo de serem vistas pessoas ruins, medo de perder a vida, medo de perder os bens materiais que elas têm. Mas a gente não tem que ir para a igreja adorar a Deus só por medo. A gente tem que adorar a Ele porque Ele é santo e Ele é digno de toda adoração. Aqui no Egito, Jesus estava presente. Começou a Páscoa. Então, desde aí, desse momento, todo dia de Páscoa, no dia em que o povo foi liberto do Egito, toda vez naquele dia que eles foram libertos, eles tinham que matar um cordeiro e comemorar o dia da Páscoa. E nós fazemos isso até hoje. Jesus, ele foi crucificado na Páscoa. A Páscoa de Deus, ela começou com um cordeiro e foi dando continuidade lá na frente, no Novo Testamento. Anos depois, teve outro cordeiro. Esse cordeiro, ele deu a sua própria vida por amor a nós, para nos libertar do Egito.
O Egito que nós vimos que é o tempo de Satanás. Faraó é um Satanás. Satanás tenta a todo momento nos escravizar. Mas o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz está em nossas vidas. Tá bom? Então, nós temos que sempre adorar e comemorar a Páscoa. Porque Jesus hoje, ele ressuscitou e ele vive e reina sempre, em toda a terra e céu. E ele nos ama, fez isso por amor aos hebreus e fez isso por amor a nós, tá bom? Então, aqui começou a Páscoa, com o sangue do Cordeiro derramado e passado nos umbrais das portas. Foi quando o espírito da morte não matou o primogênito das pessoas que estavam marcadas com o sangue, tá bom? E essa é a história da Páscoa do Senhor, da libertação. A Páscoa que trouxe a libertação do povo hebreu, tá? E vamos orar agora neste momento, agradecendo a Deus por essa aula, tá? E a gente vai partir para nossa atividade hoje. Vamos lá. Deus amado, Deus querido, quero te agradecer, Pai, por mais uma aula que o Senhor nos deu. Quero te agradecer, Pai, nesta tarde, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito, Deus. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pelas Tuas maravilhosas bênçãos, Deus, que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Senhor, queremos te agradecer, Pai, porque um dia o Senhor se entregou na cruz por nós, para nos livrar do Egito, para nos livrar do pecado, para limpar o pecado do mundo. Assim como no Egito teve a morte de um cordeiro, o sangue de um cordeiro para limpar as pessoas do pecado, para limpar as pessoas da mão de Faraó, para livrá-las, Pai. Eu sei que o Senhor fez também isso na cruz, Deus, para nos livrar, Deus. E nós te agradecemos, Pai, porque hoje somos livres pelo Teu amor, pelo Teu sangue derramado na cruz, Pai. E nós te agradecemos, Deus. Deus, queremos te pedir pelas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, que o Senhor venha derramar, Senhor Jesus, sobre elas, Deus, que o Senhor venha tocar, Deus, no coração delas e elas venham reconhecer, Deus, que só Tu és Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, te agradeço, Pai, por este momento, Deus. Abençoa a vida dessa criança que está assistindo essa aula, Pai, da família, Deus. Protege, Senhor Jesus, de todo mal, Pai. Que o Senhor venha proteger, Senhor Jesus, essa casa, Deus, de todo coronavírus, Pai. E que eles venham, Pai, somente a Te obedecer, Deus, e não desobedecer, Pai. E que eles venham compreender sempre, Deus, que é o Teu amor é grande, é perfeito, inigualável, e igual a Ti não há, Senhor. Te agradecemos e te pedimos, Deus, abençoa, Pai, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Para a nossa caixa da Páscoa de hoje, nós, na aula passada, colocamos aqui o elo que fizemos, né, que representa o povo hebreu como escravo. Hoje, além do cordeiro que a gente fez, que a gente vai ensinar como fazer, que vai para a caixa da Páscoa, nós vamos para a atividade de hoje, que é essa aqui, olha só. O que é isso, tia Lu? Isso aqui é uma parede que a tia fez, olha só, ela botou pedrinhas amarelas e pintou de marrom, né? E aqui dentro dessa parede, tem uma portinha aqui, por favor. Tem essa portinha aqui que representa a casa dos hebreus, que creram, acreditaram na promessa do Senhor e fizeram o que Ele pediu, obedeceu a Deus. Então, eles derramaram o sangue do cordeiro aqui, em cima da porta da casa deles, para que quando o espírito da morte passasse, não entrassem nessa casa. E aqui dentro da casinha tem aqui escrito: pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas,
para que o anjo da morte não matasse o filho mais velho deles. Hebreus 11, 28. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha A4, vai desenhar do jeito que você quiser. Vai desenhar e vai fazer uma portinha. Essa porta representa a entrada da sua casa, tá bom? Você pode desenhar com tijolinho. Aqui a tia preferiu botar pedrinhas amarelas, mas você pode fazer do jeito que você quiser, tá bom? E você vai pintar com uma tinta vermelha aqui, representando o sangue do cordeiro. Porque quando isso daqui... E vai escrever aqui dentro, Hebreus, o versículo de Hebreus 11, 28, que a gente acabou de ler, tá bom? E essa aqui vai representar a sua casa. Sabe por que a gente vai representar a sua casa? Porque agora, nesses tempos de coronavírus, nossa casa vai estar marcada com o sangue do cordeiro. E nenhuma praga, nenhum mal chegará no nosso lar, tá bom? E que a Páscoa vem aí. Nós não temos que ficar triste porque estamos em casa sem ninguém ou sem ver alguém, tá? Nós temos que celebrar, temos que nos alegrar, porque a Páscoa representa liberdade. A Páscoa representa a libertação do povo e representa Jesus. Jesus em nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei se eu falei no início do vídeo, mas vou repetir se eu tiver falado. Eu estou muito orgulhosa de vocês, porque vocês estão fazendo. Eu vi os vídeos e as fotos das caixas da caixa da Páscoa de vocês. Está linda. Continuem assim. Guardem aqui a sua casinha, a sua entrada da sua casa dentro da caixa da Páscoa. O cordeirinho... deixa eu falar. O cordeirinho, se você quiser fazer, o que a tia fez? A tia, como foi que a tia fez? A tia pegou um copo descartável, ó, uma tampa de garrafa, aqui é EVA, mas se você não tiver EVA, você pode usar papel, pode desenhar no papel a orelhinha da ovelhinha, do carneirinho, e pintar e colar aqui, tá bom? E a tia colou a tampa da garrafa no copo descartável, e foi colando com cola branca mesmo, tá? Só a tampa de garrafa que a tia teve que usar cola de isopor, então cola quente se você tiver, tá bom? A tia colou vários pedacinhos de algodão para representar o cordeirinho, tá? Então, crianças, estou muito orgulhosa de vocês, tá? Deus abençoe vocês, guarde e proteja a família de vocês, tá? Beijo no coração de vocês, estou morrendo de saudade. Não esqueçam de guardar o material reutilizável para quando começar nossas aulas na igreja, a gente dá início à nossa gincana, tá bom? Lembrem, a Páscoa do Senhor é para ser celebrada, porque a Páscoa de Deus representa a liberdade, representa o sangue de Jesus derramado na cruz para nos libertar, porque Ele nos ama, tá bom? Beijo, amo vocês e estou com saudade. Tchau!